Será que o segredo para uma vida mais longa pode estar escondido na semente de uma uva? Parece loucura, né? Mas olha, vamos mergulhar numa descoberta científica que é realmente fascinante e que pode, quem sabe, mudar tudo o que a gente pensa sobre envelhecer. Sabe, a gente costuma olhar para doenças do coração, câncer, demência, como se fossem problemas completamente separados, né? A gente vai lá e trata um de cada vez, numa batalha que parece que não acaba nunca contra os problemas da idade. E, vamos ser sinceros, os resultados nem sempre são lá essas coisas. Mas e se tudo isso for só sintoma? Imagina só se existisse uma causa única, bem mais profunda por trás de tudo. Algo que a gente pudesse atacar na raiz para combater várias dessas doenças de uma vez só. Seria uma virada de jogo, não é? Então, vamos entrar no que talvez seja o maior problema do envelhecimento. É que, no fundo, tratar as doenças uma por uma tem suas limitações, porque o próprio ato de envelhecer é o principal fator de risco para quase todas elas. E o centro de tudo isso é um conceito chamado senescência celular. É um nome complicado, mas a ideia é até que simples. Basicamente, é quando as células ficam velhas, param de se dividir, só que elas não morrem. E o pior, elas viram uma espécie de fábrica de toxinas, soltando um monte de substâncias inflamatórias que fazem mal para tudo ao redor. E aqui a gente tem a analogia perfeita para entender isso. Pense nelas como células zumbis. É isso mesmo. Uma célula normal, saudável, ela se divide e se tiver algum problema, ela morre. Já a célula zumbi, ela para de se dividir, se recusa a morrer e, o mais importante, ela fica ali soltando toxinas que vão prejudicando as células boas que estão por perto. E é daí que vem a tal teoria da célula zumbi. A ideia aqui é que um punhado dessas células desonestas já é o suficiente para acelerar o envelhecimento no corpo todo. É impressionante. O grande problema é que conforme a gente envelhece, essas células zumbis vão se acumulando nos nossos tecidos. E elas não ficam quietinhas, não. Elas ficam ali causando um dano contínuo, sabe? Empurrando o processo de envelhecimento para frente e abrindo a porta para aquelas doenças que todo mundo teme. Bom, com esse cenário, a ciência começou uma verdadeira caçada a um assassino. A missão é encontrar um novo senolítico, que é basicamente um composto que consegue farejar e destruir especificamente essas células zumbis. E como eles fizeram isso? Os pesquisadores pegaram uma biblioteca com 46 compostos naturais, todos vindos de plantas. O objetivo era bem claro, achar algo que matasse as células velhas, as zumbis, mas que não mexesse com as saudáveis. Vários compostos apareceram como candidatos, mas um deles, que era meio que uma carta fora do baralho, chamou a atenção. O extrato de semente de uva. E foi aí que a coisa ficou interessante. Essa busca levou a uma descoberta incrível, vinda da uva. Acontece que o extrato da semente de uva tinha um efeito de ação dupla contra as células zumbis. Bem surpreendente. Olha só que interessante. Em doses mais baixas, esse extrato funciona como se fosse uma mordaça. Ele meio que acalma as células zumbis, sabe? Faz com que elas parem de soltar aquelas toxinas todas. Basicamente, ele silencia as células, impedindo que elas continuem causando inflamação e prejudicando as vizinhas saudáveis. Só que, em doses mais altas, a história muda. Aí não é mais uma mordaça, vira uma arma. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada no gráfico. A linha vermelha, que é o extrato, está derrubando as células zumbis. Enquanto isso, a linha azul, das células saudáveis, continua ali, intacta. E nas fotos do microscópio, a gente vê a prova com os próprios olhos. As células zumbis, pintadas de azul, simplesmente desaparecendo conforme a dose do extrato aumenta. É muito visual. Ok, mas o extrato de semente de uva é uma mistura de um monte de coisa, né? Para achar o verdadeiro herói dessa história, os cientistas tiveram que usar uma técnica super avançada, a espectrometria de massa. É como se eles tivessem usado um supermicroscópio para olhar dentro do extrato e apontar o dedo para a molécula exata que estava fazendo todo o trabalho. E assim, a gente finalmente conhece o composto PCC1. Esse é o nome da estrela do show, procianidina C1. A molécula única que foi isolada lá do extrato da semente de uva e que tem essas propriedades senolíticas tão poderosas. Aqui a gente vê o tamanho do desafio para qualquer remédio desse tipo. A missão é eliminar essas células zumbis, que estão marcadas em azul na imagem. Só que sem encostar um dedo nas células saudáveis. E o PCC1 fez exatamente isso?
Olha só como as células azuis praticamente sumiram depois do tratamento. Isso mostra o quanto esse composto é preciso e eficaz. Mas quão eficaz ele é na prática? Bom, este gráfico aqui compara o PCC1 com um medicamento sintético que já é referência na área. Olha que incrível, a quantidade de células zumbis despencou de uns 45% para só 10% com o PCC1. Isso é basicamente o mesmo resultado do remédio mais top do mercado. Para um composto que vem da natureza, isso é impressionante. E tudo isso leva, claro, à pergunta de $1 milhão. Será que a gente está olhando para uma espécie de fonte da juventude? Bom, vamos ver o que aconteceu quando o PCC1 foi testado em animais, como ele melhorou a saúde e se ele conseguiu prolongar a vida deles. Olha, os resultados em camundongos javelinhos foram notáveis, para dizer o mínimo. A administração do PCC1 não só melhorou a capacidade física deles, como também limpou as células senescentes dos tecidos. E o mais incrível de tudo, prolongou a vida e aumentou a expectativa de vida dos bichinhos. A própria equipe de pesquisa colocou em palavras a importância da descoberta. Eles disseram o seguinte: nós identificamos o PCC1 como um agente cenoterapêutico natural com atividade in vivo e alto potencial para desenvolvimento futuro como uma intervenção clínica para retardar, aliviar ou prevenir patologias relacionadas à idade. Em outras palavras, eles acreditam que isso tem um potencial gigantesco. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar, né? Será que o futuro de um envelhecimento mais saudável pode de fato estar escondido dentro da semente de uma uva? Essa pesquisa pelo menos sugere que talvez a gente esteja um passinho mais perto de descobrir a resposta.